Caio, teologia sistemática. O cara perguntando assim, Caio, eu gostaria muito de saber, através de você, como é que foi que surgiu essa teologia sistemática? Tantas pessoas boas de Deus que não conseguem se libertar dessas loucuras, das igrejas malucas, e não conseguem nem ler o Novo Testamento por completo, sem ficarem presos nas sistemáticas dos seus pastores. Mas não tem nada loucos. A ver com teologia sistemática. Para que esse artifício? Essas loucuras às quais ele faz referência. Essas loucuras, esses devaneios, essas maluquices, acontecem em igrejas onde não há teologia nenhuma. Muito menos a sistemática. É onde existem as revelações. O cara chega com uma revelação nova. E aí o povo vai atrás dele. Não, teologia sistemática é coisa de quem tem algum sistema. Para ter algum sistema tem que pensar. Para pensar não é tão doido assim. Teologia sistemática está muito mais presente nas igrejas históricas e não nas igrejas das emoções, igrejas emocionais, igrejas emotivas, de natureza pentecostal, de natureza emocional, onde não há quase nenhuma teologia. Não há. Não há teologia. O que tem é o Senhor me disse, é o novo mover, seja lá o que for. No passado tinha um pouco mais de teologia, mas agora nem mais isso existe. Os que aderem à teologia sistemática normalmente são as igrejas mais históricas. Igrejas luteranas, igrejas reformadas, dentre elas a presbiteriana, até mesmo a igreja batista, as igrejas de índole batista, ou as igrejas metodistas, que são igrejas com história, que sistematizaram os seus ensinos a partir da Bíblia. E, em geral, esse pessoal fala infinitamente menos tolices ou loucuras do que o pessoal da revelação. Da revelação. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vamos misturar as coisas. Tá? Uma coisa é um cassino, uma loteria. É o grupo emo. É o grupo das emoções. É o grupo cassinostal. Tá aqui. De um outro lado é o pessoal mais acadêmico, de escolas de conhecimento, de catequese doutrinária, que tiveram mentores há séculos atrás, que foram os articuladores sistemáticos da doutrina daquele grupo, daquela denominação, por exemplo. E de onde vem, e eu diria que sobretudo isso vem porque a Igreja Católica, o cristianismo, adotou a metodologia aristotélica para fazer teologia. Então isso vem do aristotelismo, sobretudo. Então, quando você olha, está falando de teologia sistemática, você está falando de uma coisa do mundo grego, da filosofia grega, onde o pensamento aristotélico, com as suas sistematizações, foi apanhado como matrix e aplicado para a organização sistematizante do ensino bíblico. E aí a teologia sistemática começa te dizendo quem é Deus. A dogmática também, mas a sistemática está toda bem dividida em tomos. Deus é o tomo inicial. Quem é Deus? Aí você vem com todas as evoluções sobre quem é Deus, até chegar em Jesus, embora ninguém explique por que o Deus original no Velho Testamento é tão diferente de como ele se tornou em Cristo. Isso não é explicado. Você passa liso. Só vai evoluindo sem explicações. O cara, de repente, na adolescência, Deus virou outra pessoa. Quando ele ganhou identidade própria e fez o Bar Mitzvah de Deus, sim, e virou Jesus, ele apareceu outro cara, totalmente diferente.
E aí vai a explicação sobre a Escritura, por que que a Escritura tem que ser o centro da nossa compreensão das coisas. Como até Jesus fica sujeito à organização da Escritura. Tá. Jesus não é a chave hermenêutica. Você confere a Escritura com a Escritura, a Escritura com a Escritura. A Escritura é o centro de si mesmo. Jesus reforça. De fato, o papel de Jesus é ser o Cordeiro, que entra ali para pagar os pecados de todos, embora isso não termine nunca. Nunca esteja consumado. Você crê na graça de Deus em Cristo para a sua salvação, mas a lei continua vigente para a sua santificação. Se você não obedecer à lei inteiramente, você está danado. É sinal de que a graça de Deus não foi bem aplicada na sua vida. Então a teologia sistemática vem, sobretudo, dessa pressuposição da matriz do pensamento filosófico aristotélico. Mas quem fez a pergunta misturou alhos com bugalhos. Ele misturou os reveladores. Não, é porque ele não conhece aonde que as nomenclaturas se aplicam. Uhum. Aí essa aplicação de teologia sistemática não é razoável no ambiente pentecostal, só no ambiente histórico reformado ou do cristianismo católico, por exemplo. E são mais intelectualizados. Muito, do que infinitamente o mais. É um pessoal que, até para dar permissão para os paganismos deles, eles autorizam, não é? Se o pessoal quer fazer oração para a irmã Dulce, isso não é assim também. Eles têm que autorizar e tem que passar por uma série de exames. Ou seja, é um pessoal que tem critérios de aprovação legal e canônica muito maior. Dá uma sensação de que isso teve um crivo e que agora, então, pode acontecer. E até esses infantilismos do folk religion deles precisa passar por esses gabaritos todos. Não é como numa reunião emocional dessas, que o cara chega lá, o Senhor me disse hoje certo, que agora ele está falando pelo meu celular. Isso. Aí já é um sambódromo. É insistematizável. Não tem como.